Bom dia, queridos e queridas. Prazer estar aqui de novo junto de vocês. E nossa aula de hoje será sobre o Iluminismo na Europa, que foi um movimento intelectual que ocorreu entre os séculos 17 e 18 e que rompeu as fronteiras da Europa, chegando inclusive aqui no Brasil. Ok? Então, prestem atenção nessa imagem. Nós temos aí um conjunto de pessoas em uma sala decorada com quadros de artistas aí, uma estrutura arquitetônica bem definida, roupas bem elaboradas, o próprio piso bem elaborado. Provavelmente aqui um grupo de pensadores, de oradores, de intelectuais que viviam na França, que estavam pensando aqui sobre a sociedade, sobre os rumos do futuro. Enfim, nós temos aqui tipicamente uma imagem de uma reunião de pensadores iluministas. Sigamos. Com o Renascimento que vocês estudaram comigo no ano passado, pessoal, algumas coisas passaram a ser valorizadas, que foram as capacidades individuais, ou seja, a capacidade do indivíduo de ser uma pessoa inventiva, de desenhar, de pintar, de construir, o espírito crítico, observando a sociedade, intervindo nela, fazendo referência à própria sociedade, propondo mudanças e não sendo apenas mais uma pessoa na multidão. Então, assim, o renascimento do século XV e XVI trouxe uma nova forma de ver a sociedade. Aquelas ideias que foram debatidas naquele tempo, elas vão ganhar cada vez mais terrenos nos séculos XVII e XVIII, principalmente na França, que foi o centro do iluminismo, ok? Então, assim, é nessa época que nós chamamos, no século XVII e XVIII, pós-renascimento, onde nós vamos ter uma revolução científica. Alguns pensadores, alguns críticos, alguns cientistas vão passar a pensar a sociedade, pesquisar sobre a sociedade, fazer perguntas sobre de onde viemos, para onde vamos, o que está acima das nossas cabeças, observar os astros, observar o Sol, observar o céu, observar o planeta e fazer críticas em cima da sociedade, em cima dos males que existiam na sociedade daquela época. Sigamos. Então, assim, primeiro há aquilo que nós chamaremos de método científico. Esse método científico, ele vai ter por base, pessoal, o que nós chamaremos de racionalismo. Com certeza você já deve ter visto alguém dizer, fulano é racional. Você está racionalizando, você está pensando. Então, racionalizar é a mesma coisa que raciocinar. É você trazer o pensamento, a razão para dentro de uma discussão, para dentro de uma situação que você esteja vivenciando. Ok? Então, reparem nessa frase aqui de um dos pensadores iluministas, conhecido como Descartes. Ele disse o seguinte: nunca devemos admitir senão aquilo que a razão nos mostra como evidente. Em caso algum podemos aceitar o que nos é imposto pela nossa imaginação ou pelos nossos sentidos. Descartes está trazendo aqui, pessoal, o cerne do pensamento racionalista, o cerne do iluminismo. E afirma que a razão ela tem que ser a única opção de qualquer pessoa que se julgue inteligente, de qualquer pessoa que se julgue merecedora de tal coisa. A razão ela deve ser o guia. A razão, na verdade, ela deve ser a luz que vai iluminar os caminhos da ignorância. Então, muitas vezes, nós nos referimos de forma um tanto preconceituosa de que a Idade Média, aqueles 1000 anos da Idade Média, é chamada de Idade das Trevas. Isso porque havia o predomínio da religião sobre quase todos os aspectos da vida. Ok? Então a religião ela comandava tudo, ela penetrava na mentalidade das pessoas, fazendo com que as pessoas fossem controladas. E nesse caso, a religião, a Idade Média, ela funciona, segundo esses filósofos, como uma treva que escurecia o pensamento das pessoas e, consequentemente, as suas atitudes. E quando os filósofos iluministas eles entram em cena para divulgar suas ideias,
eles já fazem esse contraponto. A Idade Média, a ignorância, ela simboliza as trevas, a escuridão, enquanto o pensamento racional, o iluminismo, a racionalização, a razão, ela representa a luz. Então, a luz, que é a razão, vai clarear a ignorância, que é as trevas. Esse é o sentido, esse é o cerne do pensamento iluminista que nós estamos estudando. Então, pessoal, nesse momento, nesse contexto que nós estamos estudando do iluminismo, os conhecimentos científicos, eles serão bem mais organizados e estudados. Então, assim, muitos pensadores, estudiosos e cientistas vão fazer descobertas impressionantes. Na física, por exemplo, nós vamos ter Isaac Newton, que vai trabalhar em cima da gravidade. Na astronomia, nós vamos ter Galileu, Copérnico. Na química, outros pensadores. Na matemática, na medicina, na geografia, na cartografia, na história. Tudo isso vai ser desenvolvido. Todos esses conhecimentos serão divulgados para a sociedade e muitas vezes a sociedade vai ficar chocada com esses conhecimentos. Por exemplo, Copérnico, algum tempo antes, ele trouxe aquela ideia de que não era a Terra que era o centro do universo, como a Igreja Católica acreditava. Então, só para vocês entenderem, a Igreja Católica, ela trazia e pregava a ideia de que a Terra estava no centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra. Só que Copérnico vai trazer uma ideia absolutamente contrária. Vai dizer que o Sol ele está no centro do universo e a Terra gira em torno do Sol. Por conta disso, ele vai ser censurado, ele vai sofrer perseguições da Igreja Católica. E algum tempo depois, o próprio Galileu, através das suas invenções que vocês verão já já, ele vai comprovar cientificamente, através dos seus telescópios, enfim, de que era a Terra que realmente girava em torno do Sol. Então, esses conhecimentos, eles serão divulgados, eles vão chocar muitas vezes a sociedade, pessoal. Olha aqui os inventos tecnológicos. Nós temos aqui o microscópio, onde as bactérias, os fungos serão visualizados. Nós temos os telescópios utilizados por Galileu. Isso aqui era um exemplo. Nós vamos ter o barômetro, o termômetro, os para-raios, a máquina a vapor. Tudo isso serão invenções dessa época que nós estamos estudando. Então, assim, quais são os princípios e as ideias do iluminismo? Só para a gente sintetizar, pessoal. Primeiro, liberdade de pensamento. Por que esse é um dos conceitos, das ideias mais, digamos assim, valorizadas dessa época? Porque naquele momento, pessoal, as pessoas viviam sobre o absolutismo. Isso significava que o rei poderia fazer tudo, inclusive censurar as pessoas. Se um jornal criticasse o rei, ele poderia muito bem prender os seus idealizadores por estar provocando baderna, por estar provocando crises dentro do reino. Então as pessoas elas não poderiam pensar o que quisessem. A Igreja Católica ela tinha um poder gigantesco naquela época. Se você, por exemplo, dissesse que o padre e o papa estavam com uma ideia errada, você poderia ser considerado um herege. Você poderia ser queimado na fogueira. Isso foi o que aconteceu com vários pensadores dessa época. Eles divulgaram ideias que eram contra a Bíblia e a Igreja Católica, através de suas perseguições, os consideravam hereges e, portanto, os jogava nas fogueiras ou nas masmorras, na verdade, para sofrerem por conta dos seus pecados. A tolerância, ela não existia naquela época. O que você falasse, pessoal, estava mais ou menos nesse rumo aqui da liberdade de pensamento que eles queriam. Como não havia liberdade de pensamento, também não havia tolerância. E a tolerância era uma das primazias dos filósofos iluministas. Para eles era considerado sagrado você dizer o que você acreditava, o que você entendia, o que a razão permitia que você viesse a descobrir e a fazer. A primazia da razão, como eu já disse, a crença no progresso, ou seja, daqui para frente nós vamos evoluir cada vez mais, mas principalmente a crítica em cima da religião.
Esses filósofos, eles consideravam que a religião era um meio muito importante que pregava a ignorância. Segundo eles, a religião, ela prendia a pessoa dentro do seu mundo. Ainda hoje isso acontece, pessoal. Tem muitas pessoas que são tão bitoladas assim, do ponto de vista da vida, que conseguem ser enganadas por alguns líderes religiosos, que conseguem ter uma visão limitada de mundo, porque em vez de acreditar na ciência, acredita em alguém que diz representar a religião, né? Isso acontece, a gente vê a todo momento. Mas a crítica da religião ela era muito forte, pessoal. Sigamos. Então vejam só, os iluministas eles achavam que a principal força transformadora era a razão, a capacidade humana de raciocinar. Então o pensamento humano ele era considerado sagrado. Quando um ser humano ele construía uma ideia, ele estava colocando a sua razão como a principal força condutora da sua vida. Então a razão, eu repito, ela era vista como uma lâmpada, uma luz como essa que está aqui sobre a minha cabeça, que vai iluminar um ambiente que está em trevas. Então, se você é uma pessoa religiosa lá na Idade Média, bitolada, se você não tem o seu pensamento crítico, você está com a sua cabeça em volta na treva, que é a ignorância. E a ignorância, para os filósofos, era uma maldição. E quando você começa a pensar por si mesmo, começa a estudar, começa a adentrar nos terrenos da razão, começa a iluminar a sua cabeça e as trevas vão diminuindo. Então a primazia da razão era um dos pontos importantes para os filósofos iluministas. Repara, para os iluministas, a luz da razão deveria triunfar sobre as trevas da ignorância, do fanatismo religioso que existe até hoje e das superstições. Então, se uma pessoa tem uma superstição hoje, eu vou para o meu signo, eu vou ver o meu signo na rádio. Isso é uma superstição. Os filósofos iluministas consideravam que essa pessoa ela estava envolta nas trevas, que ela estava com a cabeça escura, que a razão não predominava na cabeça dessa pessoa. Então, assim, a ignorância, o fanatismo religioso e as superstições, elas são forças que vão contrárias ao progresso, contrárias à razão, contrárias ao futuro. Ok? Vejam só, pessoal. Os filósofos iluministas pensavam a sociedade dessa forma. Para eles, uma sociedade ideal, ela deveria existir uma igualdade perante a lei. Vocês sabem que nessa época que nós estamos estudando, ela vinha do antigo feudalismo. Então as relações feudais, mesmo que ainda, digamos, limitada, elas existiam nessa época que nós estamos estudando. E as relações feudais transformam a sociedade em estamentais, ou seja, em ordens. Vocês viram que nós temos o clero, a primeira, a nobreza, a segunda, e os servos, a terceira. E nesse meio termo, nós temos a burguesia, que foi uma classe que nasceu há pouco tempo, aí, no século XVIII, ok? Então, não havia igualdade perante a sociedade. Muitas pessoas possuíam privilégios que outras não possuíam. Então, os filósofos iluministas, os pensadores iluministas dessa época, eles pregavam essa ideia de que todos deveriam ser iguais perante a lei. Vocês acham que hoje, nós, aqui no Brasil, em Santa Luzia, todos nós somos iguais perante a lei? Será que um crime, hipoteticamente cometido por uma pessoa da alta sociedade, do alto escalão, da política, um deputado, um senador, enfim, ele tem o mesmo tratamento que uma pessoa pobre e que uma pessoa sem parentes importantes, que nem dizia nosso saudoso Belchior, né? E vivia do interior, não possuía, pessoal. Então, a igualdade perante a lei, ela era uma das bandeiras que os filósofos iluministas defendiam para a sociedade ideal. Outra coisa, abolir os privilégios de nascimento. Pessoal, se você fosse um nobre e tivesse um filho nobre, esse filho ia ser nobre. É óbvio, né? Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: o cara nasceu nobre, ele é um nobre. O cara nasceu um burguês, ele é um burguês.
O cara nasceu servo, ele é um servo. Uma pessoa não migrava de uma classe para outra. Então ela possuía privilégios de nascimento. Não havia como um servo ascender a ser um nobre, a ser um deputado de uma assembleia, a ser um senador. Isso era quase que impossível. Claro que as coisas vão mudando, né? Na medida que o tempo vai passando. Mas nessa época, pessoal, havia muitos privilégios só por causa do sangue, só por causa de nascimento. Hoje, na nossa sociedade, nós sabemos que, segundo o capitalismo, né? Se você se esforçar, você vai conquistar espaço na sociedade. Só que a gente sabe que não é bem por aí esse caminho, né? E por último, a afirmação da burguesia como uma classe muito importante para o funcionamento da sociedade, ok? Então, na economia, pessoal, eles criticavam o mercantilismo, que era aquela forma de governo baseada na acumulação de capital. Vamos vender mais e comprar menos. Esse sistema mercantilista ele era muito controlado pelas coroas, que não fazia com que o comércio fosse livre do ponto de vista da negociação, digamos assim. Queriam uma liberdade econômica entre os países, o famoso laissez-faire, laissez-passer. Isso daqui é uma frase em inglês lá de um economista daquela época, que dizia o seguinte: deixe fazer, deixe passar, deixe livre. O comércio tem que ser livre. Não deve ter uma regulamentação, não deve ter alguém controlando com mão de ferro o que tem que se vender, o que tem que se comprar, o aumento dos impostos disso, o aumento dos impostos daquilo. Tudo deveria ser livre, segundo os filósofos iluministas. E por último, pessoal, nós vemos aqui os meios de difusão dessas ideias. Então, assim, não adiantava, na verdade, apenas pensar, racionalizar, propor. Era necessário que essas ideias fossem divulgadas. Então, a primeira forma de divulgação foi a famosa enciclopédia, formada por alguns dos filósofos, dos primeiros filósofos iluministas dessa época. Depois eles começaram a divulgar nos jornais, nas academias, a editarem livros, né, e colocarem disponíveis nas bibliotecas, nos cafés, nos salões. A maçonaria vai ser um importante meio para ser divulgado. Tudo isso vocês vão ver em aulas posteriores, né? O pensamento desses filósofos, o que eles diziam e o que eles propunham de forma individual. Eu só quero deixar aqui, pessoal, para dizer que essas ideias elas foram um combustível muito importante para que se deflagrasse ainda na Europa, lá na França, a famosa Revolução Francesa. E isso vai se suceder pelos países. Revoluções liberais vão acontecer em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Eles pregavam os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, que são os lemas da Revolução Francesa que nós vamos estudar nas aulas seguintes, tá ok? Então, com isso, nós finalizamos essa nossa aula de hoje e, se Deus quiser, nós retornaremos na próxima semana falando sobre os filósofos iluministas e as suas ideias, ok? Façam as atividades, enviem para mim e até breve. Tchau, tchau!